Olá, bom dia. Hoje é 19 de dezembro. Aqui no meu trabalho é o último dia do ano para a gente trabalhar. Entramos em recesso e agora só dia 7 de janeiro. O meu objetivo com esse vídeo de hoje é perguntar a você se você sabe quando foi construído o seu hoje. Talvez você nem se dê conta que o seu hoje foi construído ontem e que o seu amanhã está sendo construído hoje. Às vezes a gente nem se preocupa com o amanhã que a gente está construindo. Essa falta de preocupação ao longo de séculos e séculos construíram entre as pessoas imensas barreiras, imensos abismos. Se a gente observar direitinho, isso está em todos os lugares. Às vezes as barreiras são tão grandes e tão fortes que é praticamente impossível destruí-las. Às vezes os abismos são tão grandes e tão profundos que é impossível aterrá-los. Mas com um pouquinho de habilidade, com um pouquinho de bom senso, a gente pode abrir nessas barreiras, mesmo que muito fortes, muito grandes. A gente pode abrir portas nessas barreiras e transpor as barreiras, ainda que a gente não consiga derrubá-las, destruí-las. Os abismos são tão grandes, tão profundos, que às vezes é impossível a gente aterrar esses imensos abismos que foram construídos ao longo de séculos e séculos. Mas se a gente tiver um pouquinho de bom senso, um pouquinho de boa vontade, de união, a gente pode construir pontes para superar esses abismos. Mas quantas pessoas estão dispostas a transpor as barreiras? Quantas pessoas estão dispostas a transpor os abismos? Aí é que está o problema. Ao longo da história nós temos exemplos de pessoas que tentaram transpor essas barreiras, que tentaram construir pontes para superar os abismos. Infelizmente, todos eles foram de alguma forma sacrificados. Isso ao longo da história, se você observar direitinho, em todas as nações onde surgiu alguém que quisesse transpor essas barreiras, superar esses obstáculos, consertar essas injustiças, foram alvos de perseguições, muitos foram encarcerados, muitos foram assassinados, muitos foram desmoralizados,
Porque quem constrói essas barreiras, esses abismos, são grupos muito poderosos. Apesar de não serem maioria, eles são minoria, mas eles detêm o poder do ouro. Na sua grande maioria são proprietários de instituições financeiras, são grandes proprietários de imensas extensões de terras, são grandes empresários, enfim, é uma elite que domina o mundo desde sempre. E no nosso país não é diferente. Se você parar para observar, o nosso amanhã está sendo construído hoje. Portanto, a gente deveria se unir e não deixar que esse pequeno grupo, que a tudo domina, a tudo manipula, seja a parte que comanda, que controla tudo. Eu às vezes olho para a humanidade. Quando eu me refiro à humanidade, eu estou me referindo ao grupo maior, que somos nós os mais fracos, os menos favorecidos. E eu olho para esse grupo imenso de pessoas e eu comparo com uma imensa leva de ovelhas, um rebanho imenso de ovelhas. E ao redor dessas ovelhas tem os grupos de lobos, sempre de olho nessas ovelhas, querendo pegar as ovelhas desprevenidas para se beneficiar das ovelhas. O que o lobo quer das ovelhas? Quer comer as ovelhas. Mas eles não, às vezes não têm acesso às ovelhas. Mas surge às vezes um ou outro lobo que é mais esperto e começa a penetrar no meio daquele rebanho de ovelhas e começa a se passar por amigos das ovelhas, como se lobo pudesse ser amigo de ovelha. Pior, existem ovelhas que acreditam que tem lobo amigo de ovelha. Aí, meu amigo, depois que o lobo entra no meio do rebanho, vem outro lobo, outros e outros e outros. E a gente já sabe o resultado. As ovelhas que sobrarem estarão todas machucadas, todas feridas. O rebanho estará dominado. E o lobo estará no comando das ovelhas. Preste atenção no que eu estou dizendo. Observe a sua volta e analise se eu estou certo ou estou errado. Nós somos simples ovelhas. E às vezes a gente põe um lobo para dominar o rebanho. Não pense que um lobo vai defender uma ovelha. O lobo vai defender sempre o outro lobo. E as ovelhas vão ser sempre o alvo dos lobos. Portanto, presta bem atenção no que você está fazendo. Presta bem atenção que o seu hoje foi feito ontem. E o seu amanhã está sendo feito hoje. Cuidado com os lobos que você coloca no meio do rebanho. Mantenha o lobo longe do rebanho, porque um lobo jamais
vai defender o rebanho. Que você tenha um bom dia, que você tenha um bom final de ano, que você tenha um feliz Natal e que o seu amanhã possa ser melhor, muito melhor do que o hoje. Fica na paz.